Finalmente chegamos ao final da temporada de Doctor Who. Foi um final bom para alguns, para outros não, mas bora comentar aqui sobre esse episódio e chegar a uma conclusão definitiva sobre esse episódio. Não se esquece de se inscrever e curtir. O episódio já começa com o Sutekh espalhando a sua poeira da morte por vários lugares. Me lembrou um pouco Guerra Infinita, quando os Vingadores estão virando pó. A gente vê muitos personagens virando pó, como a mãe da Ruby, a avó dela e a Senhorita Flute, além da Kate. A morte da Kate teve o seu impacto, porque a Kate foi se despedindo do doutor e morreu meio que em posição de sentido, como se estivesse aceitando o seu destino final. Foi uma cena muito boa. O doutor acaba chegando na base da Unity e vai direto para a janela de tempo. A janela de tempo mostra o passado ou o futuro de forma holográfica, e estava se energizando por meio da Ruby, pelas memórias dela e os pensamentos dela. A janela de tempo acaba captando uma memória da TARDIS, e essa memória acaba se materializando em uma TARDIS feita de vários pedaços de memória. E nessa cena nós temos muitas referências a vários doutores. A gente tem chaves de fendas antigas, saudades desses modelos antigos, um cabide com a roupa de um antigo doutor. A gente também tem o cachecol do doutor clássico e entre outras referências que vai deixar esse vídeo muito grande. Uma cena cheia de nostalgia e muitas lembranças também. A gente acaba descobrindo que o Sutekh estava preso na TARDIS desde a série clássica. Então ele não foi exilado, ele estava preso na TARDIS aguardando o momento certo para atacar. E em cada viagem que o doutor fazia, ele plantava a sua semente do mal, que era como se fosse um arauto, que era a personagem da Susan. Então, a personagem da Susan era um arauto criado pelo Sutekh que só aguardava o momento certo para agir. É engraçado pensar que o Sutekh tenha ficado tanto tempo dentro da TARDIS, porque a TARDIS já pegou fogo, já explodiu, já caiu, entre outras coisas, e ele estava ali só observando, ficando parado. Me admira que ele tenha esperado tanto tempo para se manifestar. Tivemos um momento de derrota ali, porque querendo ou não, o doutor era culpado por tudo aquilo que estava acontecendo. E no meio de tudo isso, nós temos uma mulher calma e gentil, que em meio a essa destruição toda, ela foi bondosa com o doutor, oferecendo água para ele. Pelo menos eu acredito que aquilo seja água. E ela também dá uma colher para o doutor. O doutor chega a dizer que talvez ele salve o universo com aquela colher. Me lembrou muito o 12º Doutor, quando ele diz que ele é o doutor e essa é a minha colher. Essa cena também é ótima. E também essa cena fica muito mais emocionante quando a mulher diz: "Acho que a minha filha morreu e eu esqueci, não foi?" E depois ela vira poeira também. Essa cena foi muito boa e foi um momento meio que de calmaria, digamos assim, no episódio. A janela do tempo mostra o futuro em 2046. Onde o registro de DNA era obrigatório. Então, isso é importante para a gente saber quem era a mãe da Ruby. Até mesmo o Sutekh queria saber tanto quanto a gente quem era ela. O Sutekh é enganado pelo doutor e pela Ruby. Essa cena foi muito boa, a interação do doutor com a Ruby estava ótima. E acredito eu que se a temporada tivesse mais episódios, daria tempo da gente se apegar a Ruby como uma companion. E a Millie Gibson estava ótima como Ruby. Por mais que tenha faltado a interação do doutor com ela nos episódios anteriores. Mas enfim, a forma que o Sutekh foi derrotado nesse episódio foi simples demais. Quero dizer, prender uma corda na coleira / colar do Sutekh foi genial. Mas o Sutekh foi um vilão bastante poderoso. Por mais que ele tenha passado a maior parte do tempo em cima da TARDIS como se fosse um trono, ele não precisou sair dali para demonstrar o quanto poder que ele tinha. Somente os arautos dele, que eram a Susan Triad, já mostravam o quão poderoso o Sutekh era. Então, quando a Ruby prende o Sutekh com aquela corda, ele não faz muita coisa para se sair daquela situação. Ele poderia cortar aquela corda com as garras dele, ou até mesmo com a boca dele. Mas nem isso ele faz. E que corda é essa que não arrebentou em nenhum momento? Entendem que para um vilão que destruiu vários planetas, ele foi derrotado de uma forma tão fácil assim?
Sinceramente, eu não gostei de como foi construída essa parte do episódio. Enfim, o Sutek é derrotado e tudo volta ao normal. Até mesmo Susan Triad, que continua sendo uma pessoa boa e inteligente. Até mesmo a Kate fala sobre a ideia de recrutar a Susan para Unity. E também rola um clima entre a Kate e aquele soldado da Unity que eu não vou lembrar o nome agora no momento. E finalmente temos o mistério da mãe da Ruby sendo revelado. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Foi um plot que dividiu opiniões, porque simplesmente ela era uma pessoa comum. Mas achei isso genial, porque nós demos importância para ela. Nós teorizávamos quem poderia ser a mãe da Ruby, então cada vez mais a gente dava mais importância para a mãe da Ruby. A gente teorizava se ela poderia ser uma deusa, uma pessoa vinda de outro planeta, e cada vez mais nós dávamos relevância para ela, o que a tornava cada vez mais importante ali. Sinceramente, foi incrível essa parte. A cena do reencontro entre mãe e filha também é muito bem construída. Tem o seu apelo emocional e dá para se conectar à personagem. E também a mãe da Ruby não foi atrás da filha por conta de que ela tinha medo de não ser perdoada pelo que fez. E tivemos mais uma menção à neta do doutor, e pode anotar, ela vai aparecer na segunda temporada, com certeza. Ou o doutor vai atrás dela, ou ele vai encontrar ela por acaso em alguma aventura. Tivemos também alguns pontos que nós podemos chamar de furos de roteiro. Por exemplo, por que a Ruby fazia nevar? Qual a relação dela com a neve, os sinos e a música? Mesmo a Ruby sendo humana, isso acontece, e durante o episódio ou a temporada inteira, não tivemos nenhuma explicação por que isso acontece. Christmas. The music that was playing the night that she was born. How could a song have so much? Tudo bem que nós temos a senhorita Flood, vestida de branco, quebrando a quarta parede novamente, contando o que está acontecendo, narrando ali, e estava nevando também. A gente poderia dizer que ela fazia nevar, mas não tem nenhum argumento que sustente isso, porque no episódio 3, quando a Ruby está quase morrendo, começa a nevar também. E também na janela de tempo neva, e em nenhum desses momentos a senhorita Flood está presente. Então, não tem explicação para isso. No desenrolar da segunda temporada, a senhorita Flood vai ser um mistério a ser resolvido. Na verdade, ela já é um mistério, né? Eu achei muito bom esse episódio, porque lembra o começo da temporada, de como nós começamos, com bebês do espaço, com um tom mais leve e uma resolução de problemas mais simples. Que foi um episódio que eu não gostei muito, mas tudo bem. E nós temos esse último episódio dessa temporada, que é bem mais sério e mais complexo também. Mas na minha opinião, o melhor episódio desta temporada continua sendo 73 Jardas, porque ele tem um tom mais sério, complexo e cheio de suspense e mistérios também. Foi uma temporada cheia de altos e baixos, então podemos dizer que foi uma temporada mediana. Mas me contem aí se vocês gostaram dessa temporada, desse último episódio, se concordam comigo. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Não se esquece de se inscrever e curtir.